bem-vindos a mais um episódio do Experts do Café. E hoje eu tenho a honra de contar com a presença do Léo Pasquale. E aqui com o nosso grande amigo e companheiro aqui de podcast, o Ensei Neto. E com o nosso patrocinador, Melita e as Águas Platina. Tudo bem, Léo? Prazer. Tudo bem, Gabriel. Obrigado o convite, obrigado, Neto. Obrigado o convite, prazerzão estar aqui conversando com vocês aí. Que legal. E com a audiência, né? Com a audiência do podcast. Parabéns, aliás. Achei muito legal o primeiro episódio. Fiquei muito feliz quando eu vi e quando eu fui convidado também. Muito obrigado. Que bacana. Pois é, e tem um detalhe. Esse aqui não é só café, vai ter rock também. Opa, já tô sabendo, já deixei um spoiler, né? Ô, Léo, mas conta pra gente, né? A gente vai falar aqui de máquinas de café, acessórios de café, né? Mas para quem não te conhece, conta um pouquinho quem que é o Léo e como que começou aí no universo do café. Obrigado, né, mais uma vez aí. A gente tem uma história longa, né? Tô quase 20 anos no mercado, fiz muitas coisas. Tenho orgulho da minha história, né? E eu também tenho uma ciência, assim, de que eu fiz coisas distintas, né? Nesse momento, né? Quem é o Léo é quem está o Léo, né? Então, o Léo, nesse momento, a gente está bem focado na área residencial, né? Desse mundo de cafés. Eu me conectei muito com os cafés especiais já há alguns anos. Foi uma paixão também, né? Uma relação, assim, muito intensa, porque a gente pegou esse movimento muito do início, então houve uma união bem grande daquelas primeiras pessoas que estavam vinculadas, né, ao café e, de certa maneira, a gente precisava um do outro, né, para desenvolver o mercado, né. Era uma questão também de competitividade para mim, porque quando eu iniciei com as máquinas de café já existiam empresas muito maiores do que a minha, né. É preciso fazer um parênteses também, eu comecei com o meu pai. Meu pai foi classificador de café nos anos 70. Olha. Contei essa história para o Neto recentemente, né, então... Na prática, ele não trabalhou mesmo com isso, ele se formou pelo IBC, o extinto IBC, e ele ficou com aquilo na cabeça, mas ele acabou saindo desse mercado, ele foi para um mercado de tecnologia, né? Ele me fez um convite para trabalhar com ele num momento que ele queria resgatar essa coisa de café, mas ele não sabia como, ele já tinha tentado, ele estava meio que desistindo, né? Então, literalmente, quando eu iniciei, né, nessa coisa das máquinas... não tinha muito para quem perguntar, porque ele mesmo não sabia exatamente para onde a gente ia com aquilo, né? Então, foi realmente uma união muito grande de pessoas que estavam com o mesmo propósito, né? Então, eu conheci pessoas maravilhosas, né? E pessoas que estavam mais à frente do que eu na época, e eu corri um pouco atrás para aprender e também, de certa maneira, colocar as minhas ideias, né, nesse mundo, né? Então, o mundo de cafés especiais, o mundo, né, de baristas, né, essa coisa toda da gente se conectar com as pessoas que queriam falar de qualidade, era uma questão também estratégica para mim, né, além de ser uma questão de uma paixão, né. E foi enfim, de pedacinho em pedacinho as coisas foram acontecendo, né. Me foquei muito em equipamentos, máquinas e moedores de café, mas eu acabei também... trazendo uma ideia de solução 360 graus, né? Na época a gente falava, né? Que era a pessoa conseguir entender num único local tudo que ela precisava para realmente ter uma oferta de cafés de sucesso, né? Então, como era tudo muito novo, a pessoa não entendia muito bem por que precisava de um moedor de qualidade, também não entendia muito bem que a máquina de expresso demandava uma água de qualidade, demandava várias coisas, né? Não parava só no Léo, nos equipamentos do Léo. Então, ele tinha que recorrer a vários outros fornecedores também, né? Por isso que a gente também conseguiu manter um relacionamento saudável, né? Com bastante gente, porque no final das contas não era só a gente, né? Para ter uma oferta legal ali de qualidade, né? E depois disso, comecei com esse pensamento de equipamentos para casa. Já faz muitos anos que eu pensei nisso e que queria investir nisso, mas a gente teve que esperar também os melhores momentos, né? Eu acho que pouco a pouco a gente conseguiu colocar uma identidade, né? E buscar uma percepção também nos clientes daquilo que a gente poderia agregar, né? E, enfim... Depois eu vou contando mais. Uma abertura simples, mas... Não, mas eu acho que é interessante comentar. Ele começou com o pai, mas a origem da empresa, do pai dele, é que é muito interessante. Quando ele comentou de tecnologia, mas até o nome assim, seria muito diferente se você pensar hoje
de quando começou. Seria legal você resgatar Sim, isso. sim. O meu pai ele tinha uma empresa que ficou muito famosa, né, na sua época, e ele decidiu montar um escritório para ser empresário, depois de ter sido um diretor, aliás, um gerente, né, de uma empresa bem emblemática na área de caixas registradoras, né? Então, ele montou na Liberdade, uma empresa na Rua da Glória. Ele tinha muitos clientes da comunidade também, japonesa, né? Então, um dos sócios era o Hélio, né? Hélio Susumu Shindo, japonês. Enfim, eles montaram na Rua da Glória para se aproximar também daqueles clientes que eles tinham no centro de São Paulo, né? Então, foi assim que meu pai conheceu todo mundo ali da área de cafés, né? O pessoal, né, ali no centro, mas também em outros lugares. Supermercadistas, casas de suco, enfim, meu pai ficou bem conhecido, assim, né? Até hoje, às vezes eu encontro a segunda, terceira geração, né, desses mesmos caras que foram clientes do meu pai. Mas o Gerson, né, eles perguntam, é muito interessante, né? E Liberdade, né, é o bairro, Libermac é o nome da empresa, né, simples assim, né? Meu pai era uma pessoa bem direta, bem simples e ao mesmo tempo, né, inteligente, né? Ele tinha umas sacadas muito interessantes, né? E é isso, a história do nome da empresa, né? E aí, enfim, dali ele se conectou muito com a galera de alimentação, restaurantes e tal. Dali ele pensou também em ampliar para uma outra área, que ele abriu uma empresa que chamava Planeta das Cozinhas, para vender equipamentos para restaurantes, né? Então, aproveitando o network que ele tinha ali de equipamentos, ele montou essa área também. Depois, ali, no meio disso, ele acabou lembrando que ele queria iniciar com alguma coisa de café, porque ele estava muito dentro de restaurante. Aí sim, veio a história de café, um pouco antes de eu entrar na empresa. Isso foi, sei lá, 2000 ou 2001, né? E aí eu entrei em 2001, na Libermac, né? E, enfim, eu entrei para fazer outras coisas. Eu fui meio que autodidata na área de internet, então na minha época de música, né, eu trabalhava numa escola de música, dava aulas, mas eu também cuidava da área de aulas online, então eu tinha que subir os cursos, todos os outros professores, então eu tive que aprender a programar, fazer código HTML, Dreamweaver na época quando lançou. Olha só, Então, teve tive que ler muita coisa, meio sozinho. E nessa, meu pai, não, cara, você não vai ficar só... Assim, ele não queria que eu saísse da música, né? Ele nunca aceitou que eu saísse. Mas ele queria que eu trabalhasse com ele também. Então, eu fiquei naquela dividida, né? Para um músico, Puxa, era... como que vai, né? Não, mas acho que é muito legal, né? Porque ele também teve esse contato com, né, com o pessoal de restaurantes, né? Esse mundo gastronômico. Sim, que para o café... É um passo, né? Foi um passo, Todos os restaurantes, né? Bares e tudo mais. Precisa Exato. ter o mundo do café, né? Ele teve porta aberta com muita gente, né? E ele pegou... O mercado vai mudando, né? Quando você está há muitos anos no mercado, você vê muitos movimentos diferentes, né? Então, ele pegou, por exemplo, aquele movimento das franquias, né? Que era o símbolo do sucesso, era você, né, ter uma franquia, né? Então, aquela época da Casa do Pão de Queijo, que a Casa do Pão de Queijo expandiu bastante, né? Então, ele fez muitos amigos e muito lá na frente, esses amigos acabaram também me ajudando, né? Com outras coisas que eu estava iniciando também, né? Então, foi uma coisa bem interessante, assim, a forma como ele construiu, né, o relacionamento, né? E para outras coisas que ele foi fazer, ou que eu fui fazer também, muitos anos depois, né? Esses relacionamentos acabaram ajudando, né? Essas portas abertas, né? Lembrando que o mercado nunca é o mesmo, né? Mas as pessoas são, né, essencialmente as mesmas, né? Você acaba tendo uma boa vontade, né? Quando mesmo que você tenha um projeto totalmente diferente, né? Mas as pessoas têm uma memória de que foi bom aquele relacionamento, né? Então, vamos começar de novo outra coisa. E assim né? Numa história de muitos anos de empresa, você não está fazendo a mesma coisa há 20 anos, né? São vários projetos, várias coisas que começam ou terminam, né? Mas que você tem portas abertas, né? Então, você tem esse oxigênio, né? Então, isso eu posso dizer que eu aprendi muito com ele, né? Se você imaginar, quando ele comenta 2001, exatamente quando começou, assim, de uma forma mais intensa, o movimento de cafés especiais no Brasil. Que até então... tudo começou com uma associação de produtores de café que tinha esse nome, adotou esse nome, que era a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que é a BSA, que, na verdade, tinha o objetivo de vender um café de alto nível, etc., no exterior.
Mas foi muito importante, porque o nome ele calhou para puxar o movimento. Né? E foi também justamente na época que as máquinas de expresso elas tiveram Sim. o boom aqui no Brasil. Então, acho que provavelmente o Léo pegou quando a onda estava começando a se agigantar e poder surfar, né, Léo? Exato, total, sim, e até com muito respeito aos nossos colegas da época, né? Desculpe. A gente via empresas que tinham uma centelha parecida com a nossa, né? Eu tinha uma dificuldade porque eu estava num ambiente que não era tão voltado para isso, né? Para café especial e tal. Então, eu era aquela gotinha numa empresa... Era grande já a empresa do meu pai, né? Então, assim, era até difícil a gente conseguir emplacar uma identidade ali. Mas, de certa forma, a gente também se espelhou um pouco no que outras empresas estavam fazendo na época ou deixando de fazer também, né? Porque já tinha empresas muito ocupadas já, né? Então, você já tinha gente que já estava fazendo coisas grandes, né? A Italian Coffee, na época, ela até... eu acho que até... Como é que eu vou falar isso de uma forma sem ser desrespeitoso, né? Mas eles acabaram focando muito em outros movimentos que eram muito grandes e de certa forma, menosprezaram um pouco, né? Essa coisa do café especial que estava começando, né? Então, isso abriu espaço para empresas como a minha. Eu acho que a Italian Coffee conseguiu voltar depois e correr e se aproximar também desse pessoal, mas eles tinham clientes muito grandes, então eles não precisavam da gente, né? E eu precisava daquelas pessoas, né? Que eram empresas tão pequenas quanto a minha, né? Aquela célula de café, né? A mesma coisa, o Reinaldo da Timba, ali com o Roberto. Então, a gente era muito pequeno e trabalhando para outras empresas também muito pequenas. Quando, na verdade, tinha um mercado muito grande, já o café é muito grande no Brasil, né? Então, acho que a gente, sem medo, pode dizer, né? Que a gente conseguiu achar um espaço onde também havia lacunas que empresas não precisavam daquilo, né? Mas, de certa forma, também formaram a nossa identidade, né? O café especial passou a ser uma coisa muito relativa a quem nós somos, né? A gente batalhou por muitas das viradas de página, né? Para o café poder ter essa percepção de qualidade, né? Então, isso foram vários movimentos. Acho que a BSA realmente emplacou várias coisas, não só para exportação. Também, em algum momento, eu me envolvi bastante quando a BSA se afastou da organização dos campeonatos, né, aqui no Brasil. Eu participei um pouco daquelas primeiras edições da organização dos campeonatos de barista, né? A gente viu muitas coisas que poderiam ser melhoradas e, de certa maneira, essa confusão de varejo, né, que você lidar com empresas pequenas, afastou um pouco a BSA, né? A BSA não quis, de certa maneira, naquela época, se envolver tanto mais, né? Então, eles também tinham muitas outras missões, né? E isso abriu espaço para nós ali, como empresas pequenas ou médias, né? A gente se juntar para poder também tentar organizar aquela fase do mercado, né? Enfim, de organização de regionais de campeonatos de barista e tudo isso, né? Então, foi muito legal. Para mim, também foi um momento muito fértil de aprendizado, né? Viajei muito e fui me certificar, fui fazer N cursos também para ser uma pessoa qualificada para essa área, né? Mas também foi uma época muito legal onde a gente precisava que as comunidades em cada uma das regiões fossem crescendo, né? A gente, às vezes, levantava uma bandeira para uma coisa que poucas pessoas estavam entendendo o que a gente queria falar na época, né? Então, a gente precisava de mais pessoas nesse barco, né? Mais pessoas ajudando e se interessando, né? Então, tentando ter uma linguagem mais inclusiva, né? E, inclusive, não só para nós mesmos ali. Às vezes, a gente tinha que trazer, sei lá, um concorrente nosso, né? Que não estava muito ali naquele setor. Vamos trazer essa pessoa para se interessar também, porque às vezes ele está numa região que eu não vou chegar com as minhas máquinas, né? Mas essa região precisa se desenvolver. Então, assim, tinha um pouco desse olhar, não só meu, né? Mas acho que de todo mundo, né? coletivo, né? Meio generoso nesse sentido. Inegavelmente, todo mundo queria que o mercado prosperasse para que as suas empresas prosperassem, lógico. Mas, de certa maneira, sozinhos a gente não ia longe, né? Então, acho que essas amizades ficaram aí perenes até hoje, né? Então, várias empresas, inclusive, como eu falei, a própria Italian Coffee, o Carlos Augusto, amigo do meu pai, Marco Mamana, né? São pessoas que se envolveram depois também com isso, mas eles estavam muito ocupados com coisas muito maiores na época, né? Então, acho que essa é uma coisa que
a gente sabia que alguém ia ter que levantar, né, uma bandeira ali para poder fazer essas coisas acontecerem, né? E lidar com empresas, né, menores ali no varejo, você lida com coisas às vezes que estão muito distantes, né, daquele pensamento. Os próprios envolvidos com a BSA, donos de fazenda, né? Às vezes ele não estava naquele espírito de tentar entender o que uma cafeteria pequenininha estava sofrendo lá para conseguir vender aquele café, né? Então, muitos braços ali foram necessários para fazer esse movimento. Eu tenho orgulho de dizer que acho que o nosso estava ali naquele comecinho, né? E ainda está, né? E assim, nesse momento, qual foi o primeiro produto que vocês apresentaram para o mercado? Lá atrás, a gente, eu acho que de novidade, né? A gente pode dizer que foi a Jura, da Suíça. Também tentando ser diferenciado, né? Tinha muita gente vendendo outras máquinas, né? Tinha outros modelos comerciais, mas a gente queria falar de uma forma mais sofisticada de café, né? Tentar explorar outros sabores de café. Na época, o consulado da Suíça me procurou e eu já sabia que tinha uma empresa que a gente conhecia que estava para importar, né, os equipamentos. Então, a gente fez uma parceria com eles no início, né? Então, foi legal, assim, não eram as máquinas tradicionais, né? A gente já tinha tido outras máquinas no passado que a gente não era exclusivo, mas acho que como inovação, assim, que meio que fez o mercado olhar, opa, essa empresa está fazendo uma coisa diferente, né? Logo depois com a Rantillo, da Itália. Também foi uma coisa passageira, mas foi muito importante para posicionar a gente como uma empresa. Estamos falando, né, com um mercado que está buscando coisas interessantes, né, um pouco mais precisas, né, uma tecnologia um pouco mais sofisticada. E acho que foi isso. E logo depois, acho que foi o ano que mudou muita coisa para mim, né? Que foi lá para 2005 para 2006, foi quando a gente realmente se internacionalizou, né? Aí que a gente virou uma parte muito significativa do negócio para importação, né? Então, foi quando a gente começou com a Nova Simonelli, foi quando, na verdade, outras coisas aconteceram, né? O meu telefone tocou, já tinha uma rede de serviços, né? Legal. Meu telefone tocou um dia e era a Starbucks, né? Perguntando se eu queria cadastrar alguns produtos que eles iam importar para o Brasil, se eu queria participar de um processo seletivo, né? Para ser a rede de serviços deles, né? Então foi um prestígio enorme, né? Foi uma coisa, assim, um sinal de que a gente estava começando a ser percebido como uma empresa criteriosa, né? Não só naquela coisa que eu acho que é importantíssima, que é aquela coisa mais emocional do café especial, mas também como uma empresa competente, né? Uma empresa a fim de fazer certo, a fim de ser viável também, né, para os seus clientes, né? Eu acho que essa era uma premissa muito elementar também que a gente precisava. Nós já éramos uma empresa ali na época, né, que precisava enfim, pagar as contas também, né? Você precisa ser viável para os seus clientes, né? Então, de certa forma, eu acho que foi um momento decisivo ali para nós. E dali a gente abriu de vez, assim, para ser um importador, um distribuidor, né? Mas acho que eu devo muito a esse período, assim, do início com a Jura, que as pessoas começaram a ver que existia mais, né, do que uma máquina que simplesmente era um bean to cup simples, né? Então, você tinha muito mais coisas para explorar, né, na ideia de café. Talvez não era o ideal, assim, ainda eu acho que é uma marca maravilhosa, eu sou fã, né? Aprendi muito com eles também. Mas, de fato, assim, foi um início interessante ali. Foi um estopim, né, digamos assim, para a gente refletir sobre qualidade, sobre serviço, sobre expectativa da fábrica conosco, como é que a fábrica gostaria que a gente se apresentasse para os clientes. Sabe, esse tipo de relacionamento que a gente passou a desenvolver, eu não tinha lá dentro, né, da própria Libermac, porque a gente era um revendedor, né? Então, a gente era uma empresa... De novo, bati aqui, desculpe. A gente era uma empresa italiana, né? Tem que falar de novo. Que fazia muitas coisas que outras empresas também meio que faziam. Tinha alguns diferenciais né? Eu acho que meu pai sempre batalhou muito por credibilidade, né? Isso é um legado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha tanto espaço assim para inovação, né? Então, a fonte que a gente bebia era uma fonte igual para muitos outros, né? Então, estabelecer um relacionamento com uma cultura totalmente diferente, né? Acho que isso aí foi um game changing, assim, para nós, né? E quando você começou a ter essa parte para as máquinas, assim, para uma pessoa física, né? E para os geeks aí, né? Os geeks, né? Que
Porque até então, o seu foco era cliente profissional, cliente comercial, né? verdade. Hoje parece que faz anos e anos que a gente faz isso, né? Porque muita gente liga, vai lá na empresa, né? Então, mas na verdade não foi assim. Nascemos com uma empresa voltada para ambientes comerciais, né? Profissionais. Mas já lá de muitos anos, as marcas que a gente representava tinham equipamentos, né, para residência. Então, a gente, nessa ideia de ser realmente uma brigada, né, da fábrica aqui no Brasil, a gente queria levantar todas as bandeiras de cada uma das fábricas com as suas identidades. Então, a própria Simonelli tinha equipamentos residenciais. Eu já tinha tido uma experiência anterior com alguns equipamentos residenciais também, com a própria Iura. Mas acho que a Simonelli ajudou a gente a perceber que era um momento interessante para a gente começar com aquilo. Eu também sei reconhecer muitas das nossas fortalezas, né? Mas também das nossas fraquezas, né? Então, na época, precisamente em 2006, a Nespresso estava para entrar no mercado, né? E eu fui agraciado com algumas palestras que eu pude me preparar um pouco, né? Fui para a Suíça, a Iura nos convidou para ensinar um pouco de como o mercado estava ficando em cada mercado onde a Nespresso estava chegando. Então, aquilo foi uma aula muito importante para eu saber para onde eu levaria os negócios, né? E naquele momento a gente era muito fraco ainda na área residencial, né? Então, a gente sentiu que o investimento ali seria muito complexo, né? Então, a gente preferiu focar bastante na área profissional durante longos anos. A gente foi incubando uma ideia de residencial. Então, alguns anos depois eu comecei com a Baratza, importando moedores para casa, sempre pensando, né, que vai chegar uma hora que a gente vai poder acelerar isso, né? Mas a gente sabia que essa onda era muito forte, muito incontrolável para nós e a competição com uma empresa do nosso tamanho seria visceral, a gente não se sentia capaz também de focar nisso, né? Inclusive, fui um fornecedor da Nespresso depois do serviço, a gente preferiu tentar se aproximar de outras formas, tentar deixar aquela coisa incubada, né? Mas foi lá por 2012, assim, que a gente realmente começou a focar, assim, em ter com mais consistência, né, produtos para casa, notadamente com Baratza, né, com os moedores. Eu acho que, voltando lá para 2012, eu posso falar que, também pensando no movimento de cafés de qualidade, já estava bem fortalecida a ideia de que não era só o expresso que era qualidade, né? Eu sou de uma época que, assim, ou você tinha expresso ou você não estava falando de qualidade, né? Então, assim, eu entrei nesse negócio de café, de cafés especiais, onde o expresso era a regra, né? Então, a gente também batalhou muito para que essa coisa começasse a virar um pouco, né? Vamos falar de cafés filtrados de qualidade. Acho que também, junto com a Cold Mix, a gente foi os primeiros a vender ban aqui no Brasil, né? Isso 2006, 2007, não me lembro. Então, falar de café coado também foi começar a pegar um pouco mais daquela terceira onda, né? Que veio ali para o final dos anos, né, 2000. Foi a partir de 2005 mesmo. Exato, exatamente. Então, as empresas americanas ali, né, as grandes torrefações, as pequenas que viraram grandes depois, Inteligência, né? Eles começaram a investir bastante em cafés... a gente fala hoje em dia manual drip, né? O café coado manualmente, né? Cliente a cliente, né? Aquela coisa individualizada, né? E essa onda veio aqui para o Brasil mais ou menos nessa época também, né, Neto? Acho que ficava a lacuna de moagem, né? Então, a gente tinha os cafés, né? Tinha os métodos, né? Os famosos métodos. Acho que quando a Hario começou também. E eu mesmo falei, olha, alguém precisa trazer Baratza, porque precisa de um moedor residencial. E eu não estava naquela pegada ainda, né? E eu falei, acho que uns 3 anos ali, seguidos ali, para alguém trazer. Até que a gente falou, gente, vamos trazer. Pra gente, assim, é um elefante branco na nossa empresa, que a gente estava muito, né, em comércio, né, em ambiente corporativo, mas vamos começar isso aqui, porque alguém tem que começar, né? E foi assim, então lá por 2012 que a gente começou a acelerar um pouco nessa coisa para casa. Que legal. E para quem está escutando a gente e é fã, quem é esse público, ô Léo, e por onde que ele começa, né? Quando ele faz o contato com você, quer saber sobre as máquinas, quem é um pouquinho dessa galera que te procura e qual que os itens que eles começam, né? Quem já está num nível acima, assim, fala, poxa, eu quero agora me especializar, vou comprar uma máquina, vou comprar um moedor. Conta um pouquinho de quem é e por onde ele começa.
Hoje tem uma cadeia bem longa, né, de café. Eu acho que o Brasil é agraciado com isso. Somos uma comunidade gigantesca de apaixonados por café. Então, você pode começar por N áreas, né? Acho que quem chega na nossa empresa, na Pasquale, falei um pouco de Libermac, mas é importante também mencionar a Pasquale Máquinas, né, que essa é a minha empresa mesmo. A gente já está aí quase 10 anos já com essa empresa dedicada exclusivamente a café. O cara que chega na gente, ele já passou por alguns filtros, ele já conheceu um pouco, ele já foi a algum curso, ele já conversou com uma outra pessoa que gosta de café. Então, ele vai chegar na gente já com alguma ideia, né, do que ele quer. A onda um pouquinho anterior ao que a Pasquale está fazendo hoje também é super interessante. É o cara que ele quer ter na casa dele um moedorzinho de café. Ele já entende que ele precisa moer o grão na hora, né? Então, é uma experiência muito mais legal você pegar um café super fresco ali, moer na hora do consumo. Então, claro, a gente tem vários moedores, sim, né? Então, manuais, automáticos. Exato. Muita gente chega na gente começando pelo básico. Tá. Eu acho que a revolução de café de qualidade no Brasil ainda nem começou. A gente já vendeu muito moedor, acho que os nossos concorrentes também venderam bastante, mas isso não é nem traço, né? Se você for falar de percentual do tipo de cliente que é alvo para moer café em casa, né? O brasileiro ama café, né? O brasileiro adora café, mas ele ainda está aprendendo coisas muito básicas, né? A gente pode falar de N coisas, podemos falar de processamentos de café, de fermentação, nós vamos falar de coisas, às vezes, muito lá na pontinha, né? E podemos falar de máquinas super sofisticadas também, que tem os geeks, que tem a gente chama esse cara de prosumer também, né? Tem esse cara que já entende muito de café e que ele gosta do conteúdo que a gente tem, ele chega na gente por causa do nosso portfólio, mas a gente está bem envolvido em tentar ampliar essa malha daquela pessoa que está mais iniciante, né? Que está chegando agora, que precisa moer café. Então, hoje, o nosso moedor, que antigamente era uma coisa... era o único do mercado, né? Então, você tinha um moedor para casa que partia ali, sei lá, de uns R$900 na época, né? Com outro dólar. Hoje ele já é considerado até muito sofisticado. Tem gente que está querendo coisa mais básica e que está pronta para começar a moer em casa, né? E aí a gente está investindo nisso também, para ter moedores manuais, né? A partir dos moedores manuais, ele precisa se entusiasmar com a estética do café. Então, a gente tem métodos diferenciados, né? Com vidros diferenciados, borosilicato. Então, a estética, o ritual de preparação de café, eu acho que é por onde a gente tem que começar. Então, para a gente também não ficar só naquela coisa exclusivista, né? Só quem entende que pode comprar com a gente. Não, a gente vem começando a ampliar o nosso portfólio para pegar esse cliente que está mais no início da jornada, né? E aí eu acho que tem N empresas que já fazem isso muito bem, né? Que estão pegando esse cliente, preparando ele para a gente pegar, né, ele a partir de um certo ponto. A gente que está começando a investir um pouco também para abraçar esse cliente que está no começo. Então, acho que moagem em casa é o básico. Segunda coisa... não, a primeira coisa é o café, né? Eu nem vendo, né? A primeira coisa é o café, claro, né? Então, eu acho que ele tem que se entusiasmar por essa história que tem o café, pelo o que eu vou servir para meus convidados, né? Então, número 1. Segunda coisa, acho que moedor. Então, isso a gente tem. Então, a gente ampliou bastante o leque. Vai até o geek do geek, né? O cara que quer investir uma grana, assim, porque ele já chegou num nível que o sensorial só dos nossos moedores mais sofisticados é o que importa. É o que vale para ele, né? Mas fora disso também, eu acho que os pequenos acessórios para você fazer um bom café, né? Então, para você medir aquela qualidade de café, né? Então, hoje a gente já mede a preparação de café a peso, né? Então, balanças, né? Então, várias coisas. Acho que métodos, né? Você tem N métodos de café. Acho que também os coadores, né? São bem interessantes. Eu acho que o cara que aí tá apaixonado mesmo, agarrou no hobby lá, aí é uma máquina de expresso, é o cara que gosta de, né, outras preparações, né? Então, bebidas à base de expresso. Tem muito cara que chega hoje lá que o cara tá fascinado que ele quer fazer cappuccino em casa, ele quer acordar de manhã, fazer um cappuccino para ele, para a esposa, enfim, né? Para o seu marido, enfim. Então, a gente vê que é uma cauda bem longa, né? Uma cauda bem longa. Você tem algum exemplo, algum case, assim, de alguma pessoa física, assim, que mais investiu em equipamentos, assim, que você tem falando, nossa, esse cara comprou meu torra, quem quer ter alguém assim? Nossa, eu vou falar alguns, assim, é muito legal.
E tem alguns que transformaram até esse hobby Depois num profissional. numa profissão, né? Sim. Que também é muito legal. Eu sou fã, né? Alguns exemplos aí, o Michael, né? Do Diário de um Coffee Lover, é um amigo. E é um cara que acabou... a gente se conheceu ele ampliando nesse hobby, né? Então, ele comprou até uma máquina super sofisticada nossa. Mas disso, ele já estava ampliando nessa coisa de compras coletivas para outros coffee lovers, né? E aí virou um negócio também, né? Hoje a gente tem essa parceria com ele. Mas ele continua sendo aquele cara que faz por amor, hobby, né? sim. Tem outros, né? Acho que aí pra gente lembrar com carinho, né? De uma pessoa que muito lá de trás, acho que lá por 2012, quando eu falei, né? Que a gente trouxe algumas máquinas, eu vou lembrar do Edu. Que muita gente chama ele de o Edu da Speedster. Né? A Speedster era uma máquina que eu trouxe para mim. Na época que eu sempre fui um coffee lover, né? Acho que desde quando eu comecei a poder me envolver em mexer na empresa, em como eu gostaria da empresa, o portfólio de produtos, era pensando em mim, né? Nas coisas que eu gostaria de ter, nas coisas que eu realmente, sabe, eu dava valor, né? Falava, isso é muito legal, né? Então, a primeira revolução foi na minha cabeça, né? Eu, com a minha diversão, né? Com os equipamentos que eu queria ter, né? Mas aí lá por 2012, aí eu lembro que eu comprei uma máquina da Speedster, eu fiquei do Kees van der Westen. É um artesão, ele foi designer da La Marzocco também, ele desenhou a Mistral, né? E ele pegou na época uma GS3, ele refez aquela máquina, refez os painéis, ele fez tudo à mão, né? Então, um holandês, assim, acho que o trabalho de conclusão de curso dele em design foi quando ele olhou aquela indústria italiana, ele falou, como é que vocês chegaram nisso? Os italianos, os pais do design, fazendo coisas tão práticas, tão chatas, né? E o mercado de cafés lá nos anos 80, quando ele se formou, estava muito chato, assim. As máquinas não tinham valor nenhum, as torrefações compravam a rios, né, de máquinas e colocavam sem custo, né? Grandes empresas, Segafredo, Lavazza, né? Então, a máquina ficou uma coisa meio pobre, né? Sim. Algo que já, né, tinha sido uma estética maravilhosa. Esse cara, então, ele lançou essa máquina de um grupo e eu comprei, porque eu estava apaixonadão, né, nas coisas que ele estava fazendo. E a máquina ia chegar para mim, estou numa feira, a máquina nem chegou, eu levei 6 meses esperando. Aí chega esse Edu, o Edu da Speedster hoje, o Edu Godoy. Aí o Edu veio e falou, cara, eu tô sabendo que você tá trazendo a Speedster. Eu falei, não, você não pode estar sabendo, porque eu não contei para ninguém. Aliás, eu nem vou revender, eu tô trazendo para mim. Não, já tô sabendo. E é minha essa máquina. Eu falei, não, é minha. E meio, ele ficou assim, ele ficou em pânico, que eu falei que eu não ia vender. Não, eu falei, não, Du, mas calma. E ele falou, Léo, já tá decidido. É minha. Eu vou lá, você marca um sábado, um domingo, eu vou com a minha esposa e eu quero ver a máquina. Né? Ele ainda ficou esperando a máquina chegar um tempo, a máquina chegou. E aí a gente foi lá, e aí ele teve que negociar com a esposa também, porque na época era uma máquina caríssima, não vou lembrar agora, mas era um negócio surreal, assim, não era para qualquer um, assim, era para quem realmente estava muito apaixonado. Acho que foi uns 30 mil, não lembro, assim, hoje talvez pareça barato, assim, mas na época era um absurdo, era um escândalo, né? E aí o Edu foi com a esposa, e aí a esposa falou, pô, mas você vai investir tudo isso numa máquina de café? E eu lembro que ele comentou assim, olha, eu tô trocando um hobby, que era a moto, né? Vou vender a moto, que pode deixar a nossa filha órfã por um hobby que vai me deixar em casa. Poxa, pegou pesado. Aí pegou pesado. E aí ele ficou com essa máquina, ele apareceu em vários noticiários, acho que na Record, né? Porque é uma peça muito única, nem sei se tem outra máquina dessa no Brasil, é um negócio maravilhoso. Muito legal, né? Então... Poxa, e você ficou sem a sua máquina? Fiquei sem minha máquina. Várias vezes. A própria Rocket, eu não consegui ter uma até hoje. Os lotes vêm, eu falo, essa vai ser uma minha. Mas eu sempre fico com pena de alguém que está na fila. Eu falo, não, entrega para ele, depois eu levo para mim. E aí, enfim, mas é isso. Eu tenho que pedir uma a mais sempre. Exato, mas não tem jeito. Eu sempre faço isso. A gente está aumentando, mas eu sempre tá nessa coisa, né? A gente quer atender, né? Deixar o pessoal feliz. Falando nisso, vamos aproveitar. Exatamente. Me deu vontade de tomar café, eu vou preparar um café super legal. Maravilha. Muito legal, até nesse papo muito bacana das máquinas, na sequência o Léo mostra as fotos para quem está curioso aqui saber das máquinas. Então, vamos fazer essa pausa e na sequência a gente já entra com as fotos, você detalha mais aí para quem está ouvindo, que as pessoas estão já curiosas, né? Isso aí, que máquinas são essas, né? Maravilha, vamos lá. Obrigado. Tudo máquina especial. Com certeza. Então vamos lá preparar. Isso aqui é um café bem legal, é único no Brasil. E é uma origem vulcânica, assim, realmente muito representativa.
Então, esse aqui eles chamam de Saus, que Saus em alemão significa salgado, né? O sal. E aí, porque como é uma região vulcânica, isso aqui é o Chapadão de Ferro. Então, é um vulcão que não eclodiu e as fazendas são as únicas que estão nesse perímetro interno, que você consegue ver a borda assim, do satélite direitinho. Nossa, que demais. Não, é muito legal porque são 5.000 hectares, uma coisa limitada e acaba ficando muito exclusivo. E aí o fato dele ter assim, um nível de magnetismo muito alto é que você consegue comprovar que ele é bastante mineral. Então você vai perceber que ele é um café diferente. Aí tem uma brincadeira, um joguinho que a gente vai fazer, por isso que eu pedi fica com o seu copo, tá? De água. Uhum. É uma água super equilibrada, que é a platina. Então, ela vai te ajudar a perceber essa mineralidade do café. Então, por isso que ele é um... Café super imagina especial. que se você tem um hard rock, ou então você tem aí um heavy metal, esse café é bem heavy metal. Muito diferente, mexe tudo. Que legal. Entendeu? E é muito legal, porque ninguém imaginava que aqui no Brasil tivesse uma origem vulcânica com café com essas características, né? Existem outras maiores, né, em termos de área, que é o caso lá de Poços de Caldas, mas essa localidade são só 5.000 hectares totais. Então, de café vai ter menos. Uhum. Então, é por isso que é uma coisa assim, realmente rara. Que legal. E vamos experimentar. E qual método que você está usando aí, senhor? Nós estamos usando aqui o clássico Melita, Melita, que na verdade é uma percolação que a gente fala, né? Coloca o pó, fica aqui no filtro de papel, e passamos a água. Então é o que a gente chama de extração dinâmica. Aí o que manda é o fluxo da água, né? Que você vai pondo e daí vai terminando. Então ele é e esse aqui é um café bem legal, fácil de beber. Ele tem uma acidez muito bacana, que é uma região relativamente alta, apesar de ficar no Cerrado, ele está a 1.250 metros de altitude. E ele tem uma característica aqui de caramelo salgado e chocolate, né? Pois é, imagina isso. Então vamos experimentar? Eu vou colocar aqui para você. Que incrível. Convidado primeiro. Muito obrigado, hein? Vou colocar aqui. Então, qual que é o jogo? O jogo é o seguinte. Nós começamos com água, beba água. Essa água é muito boa, né? Redondinha. Uhum. Então. Aí está meio quente. Deixa esfriar um pouquinho para não queimar o bico. Uhum. Né? Maneira caneca, hein? Sim. Essa caneca é maneira. É Ele ótima. tá. Tem uma pega fantástica. Já é um clássico, né? Super clássico. Beba. Dê uma esfriadinha e beba. Parece que ele passeia na boca. É. Né? Bem interessante. Incrível. Bebe mais um golinho assim. Muito macio. Você percebe que tem uma acidez realmente legal. Mas ele tem um Pois é. corpo Então, bem agora, presente, né? dá como está quente, dá um tempinho, vamos beber água e observe o que vai acontecer com a água. Agora é com a água. A impressão que ela ficou mais doce. É, exato. Exatamente. É porque ele realmente é salgado. Olha só, que interessante. Então, Léo, este é o café bem de características vulcânicas, que tem essa pegada de caramelo salgado, tá? Que legal. E que eu acredito que vai combinar muito com o que você está mostrando aí. Ó. Interessante, né? É, a gente comentou, né? Hoje tem gente que acha que a gente está nesse segmento há muito tempo, né? Porque a gente está envolvido em fazer disso a nossa nova realidade, né? Fazer bem feito, né?
Aí é um cantinho de café, né? A gente tenta, ao invés de vender máquinas, vender inspiração, né? Fazer a pessoa imaginar aquilo, né? No seu ambiente, né? Como é que aquilo, enfim, se transporta ali para a realidade, né? E vira uma cultura também daquela casa, né? Então, isso aí é um cantinho básico aí de expresso, né? A gente está utilizando a nossa máquina Rocket Apartamento. Ali você tem um moedor também. Nesse caso, nem é um moedor nosso, mas é um moedor bem reconhecido entre os coffee lovers, bem legal. Então, é a nossa máquina hoje que assim, muita gente gosta, né, da estética e gosta da performance. Então, hoje é a nossa best-seller aí. A gente imaginou que a gente ia colocar uma quantidade pequena, digamos assim, no início, né? Que tem um valor importante, né? Claro. Nós estamos falando de uma máquina de quase 16 mil reais, né? Então a gente achou que ia ser até mais modesto, mas na verdade o mercado puxou até mais do que a gente estava preparado, né? Então a gente veio ampliando as nossas compras também para conseguir dar conta, né? Mas o que a gente percebe é que tem um cliente que, assim, ele já tomou a decisão que o café é o novo hobby dele. Assim como tem um cliente que gosta da bicicleta, né? Que é um hobby também, ou da câmera, né? Da lente, né? Então, eu acho da música, né, Neto? A gente sabe bem como é que é. O café, ele tem essa coisa, né? Então, quando a pessoa elegeu o café como a coisa, o elemento principal da diversão dele ali, né? Então, não é caro, né? Então, a gente tinha essa ótica, mas a gente também foi surpreendido por quantas pessoas estavam já preparadas, já entendem disso, tinha até uma demanda reprimida, né, para essa marca especificamente, né? E para quem não conhece, Léo, explica um pouquinho quem é a Rocket, né? Legal. É uma empresa italiana, né? Eles têm uma característica que eles se moldaram, né, como uma empresa que usa componentes comerciais, profissionais, em uma máquina feita para casa, né? Tá. Então, esse segmento ele passou a ser chamado de prosumer, né? Prosumer por quê? Profissional com consumidor. Então, o foco é o consumidor, mas já é aquele consumidor não que ele está num estágio muito elementar, né? Então, ele já entende, ele já se afeiçoou ao café, ele está pronto para dar um próximo passo. E aí sim ele entende o porquê dessa máquina. Além, logicamente, da estética, que Sim. é uma estética que conta muito por si só, né? Ela utiliza os icônicos grupos E61. E61 é um ícone da indústria italiana, não só da indústria do café, mas da indústria no geral, né? Então, é uma peça, né, que foi desenvolvida num momento muito importante da história do café também, 1961, né? Por isso E61. É um grupo de engenheiros na FAEMA, né? Na época, o Ernesto Valente era o líder ali. Então, eles reinventaram o sistema da máquina de café. Se a gente for pegar a história das máquinas de café, a primeira máquina de café italiana, ela não tinha a crema, né, que a gente conhece, né? Então, vou partir do Luigi Bezzera, né? Então, ela tinha aquela crema mais ralinha, porque o espresso era feito com vapor, né? Com uma pressão a vapor, né? Então, só lá, quando veio o Gaggia, enfim, com aquelas máquinas de alavanca, né? Que daí sim você tinha uma pressão muito mais importante e aí nasceu a crema, né? Do espresso. Isso não existia. Mas, ao mesmo tempo, no bar italiano, aquilo era uma coisa muito, muito pesada, né? Então, só depois de alguns anos, ali em 1961, que daí surgiu um sistema através desse mesmo grupo que é utilizado até hoje, é um standard da indústria no sentido do sistema hidráulico dela, né? Então, ele permite você fazer a extração ali, ela vai ligar uma bomba, né? Então, aquela bomba vai pressionar o café, então você vai fazer, né, o café expresso, né, com a crema característica, tudo, mas de uma forma muito prática. Mas o que esse grupo também tem, né? Ele tem uma possibilidade de você trabalhar de uma forma simples, para quem não entende muito de café, mas também para quem já começa a entender um pouco mais, ele pode modular um pouco, né? O que a gente chama de pré-infusão. Então, é uma máquina para quem está muito básico, mas para quem está avançado, dá para brincar bastante. Também utiliza. É bem flexível, né? Exato, exato. E a outra coisa que eu acho que é sempre importante dizer, ela é um nível um pouco acima das mais básicas consumer, né? Porque ela já parte de um conceito que a gente chama de trocador de calor. Então, essa máquina ela tem duas coisas prontas, né? Ela tem a água quente para o café e ela tem o vapor
pronto para você fazer o seu cappuccino. Então, você pode fazer as duas coisas simultaneamente, né? Então, enquanto você está extraindo o seu expresso, você já pode estar vaporizando o seu leite. O vapor é um vapor de verdade, como uma máquina profissional. É uma máquina profissional, né? Então, você consegue fazer o melhor da sua espuma de leite, da sua micro espuma de leite, e encontrar o seu melhor expresso, porque eles dois estão prontos simultaneamente, né? Esse é o conceito do trocador de calor. Uma máquina um pouquinho abaixo, né? Que seria uma máquina mais consumidor, você tem um reservatório só, é single boiler, né? Então, você tem que aquecer aquela água, transformá-la em vapor para fazer o leite, depois você baixa aquela temperatura para voltar a fazer o café. Então, é um pouco mais lento, digamos assim. Não quero dizer que é pior, assim, ela é mais lenta, né? Então, aqui já é uma simulação de cafeteria de verdade, né? Por isso que eu falo que é o cara que está no hobby já há um pouco mais de tempo, que ele já passou por algumas fases ali e fala, não, é isso que eu quero viver essa experiência. Acho que até tem outras fotos bacanas aí na sequência, né? São outros cantinhos, né? Eu acho que aí, talvez, nas fotos tem um mesclado aí um pouco das outras coisas que a gente faz na Ela é bem minimalista, né? A gente tá falando, né? Assim, ela é muito bacana. Ela lembra até aqueles carros antigos, assim, né? Pela lataria, esse cromado, mas ao mesmo tempo minimalista, assim, né? Eu acho que tem um conceito estético, né? Bem forte deles, que é essa coisa... Na Europa eles chamam de analógico chique, né? Esse conceito de que a máquina, ela conta uma história por si só. Ela diz, eu não faço nada sozinho, né? Eu dependo de você. Então, se você está recebendo os seus convidados, de certa maneira está implícito também para os seus convidados só de olhar que quem está realmente participando daquela extração é você, né? Você é parte integrante dessa qualidade, né? É só apertar um botão, né? Você tem que operar, né? Exatamente. Obriga a pessoa a ter sensibilidade. Exato. Que é o que ele quer, né? A pessoa que entrou nesse hobby, ela quer perceber a sua evolução pessoal, né? Junto com a máquina, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E a estética, ela corta caminho. Ela já explica isso automaticamente, sem muitas palavras, né? Sim. Também, né, como eu falei um pouco antes, a gente acredita que a primeira revolução, né, para a qualidade é moer o café em casa, né? Então, a pessoa se interessar por origens, né? Isso é uma coisa que vai, logicamente, colocar ele naquela posição de tentar provar aquele café o mais fresco possível, né? Então, o café é como se fosse uma cápsula, né? A gente fala isso, o próprio grão. Então, quando você abre aquilo, você explora aromas ali naquele momento, né? Então, eu já estou empenhado nessa tarefa da moagem em casa há muitos anos, eu acredito nela. Eu acredito que tem outras formas também, né, que as pessoas encontraram para moer café em casa, e todas elas são válidas, né? Tem gente que já está pronta para um equipamento mais sofisticado, né? Mas tem gente que vai começar com uma coisa mais básica, mas o importante, acho que para você explorar cafés de qualidade é isso. E eu até escolhi essa foto porque mostra que não é só o expresso, ou não é só aquele café coado naquele porta-filtro japonês, né? Então, existe isso também, mas existe uma realidade de pessoas que já estão acostumadas com a sua qualidade de café na sua cafeteira, né? E que elas podem melhorar isso, né? E o próximo passo, sempre, na minha opinião, é começar com a moagem, né? Eu acho que o Brasil ainda está num estágio bem elementar disso, né? A gente vai ampliar muito nos próximos anos, com certeza. Mais um moedor para casa ali, para moer em casa. Esse é o mais básico, é o nosso best-seller hoje, né? O nosso best-seller. Acho que uma das coisas interessantes que faz esse moedor se destacar, né? É a facilidade de você abrir e poder limpar lá dentro, né? Então, moer café é o primeiro passo. O segundo passo é você não ficar misturando o café novo com o café antigo, né? Você ser capaz de abrir aquilo e poder limpar. Acho que essa empresa se destaca muito nisso, né? Então, de novo, né? Aquela onda do do it yourself. No Brasil, isso parece que está chegando mais agora, né? Até nessas lojas de material de construção, assim, você já vê mais material ali para você ser o marceneiro, para você ser o cara que vai pintar a sua casa, né? E com equipamentos é a mesma coisa. Já não é um bicho de 7 cabeças. Você abrir, você se ocupar dessa qualidade, você fazer a higienização do produto, né? É que isso também tem muito a ver com a própria mudança cultural das pessoas, né? Porque tudo que é muito braçal aqui no Brasil é sempre relegado como uma coisa... isso aqui eu não faço porque eu vou contratar alguém, eu pago alguém para fazer. Mas é muito interessante que esse movimento
por exemplo, que nem o cafés especiais ou mesmo cozinhar em casa, ele desperta aquilo que, na verdade, todo mundo deveria fazer em casa, que é preparar o seu café, que tem muito mais valor. Exato, exato, exato. Nesses últimos anos que as pessoas estavam mais em casa, deu um boom também? Bastante, muito, muito. É muito perceptível, né? Eu acho que, inclusive, não voltamos ainda, né, a frequentar os escritórios como antigamente. Então, as pessoas elegeram o seu lar como o seu templo e aqui as coisas eu quero melhorar, né? Então, eu moro no interior de São Paulo, né? Então, também tem isso, né? Muitas pessoas que foram para o interior porque queriam passar mais tempo em casa e tempo de qualidade, né? E alimentação tem a ver com isso, né? Então, as pessoas estão investindo em equipamento para casa, estão investindo, né, em conforto, em televisão e outras coisas, né? Pensando em ter tempo de qualidade, né? E o café, ele penetra em um percentual altíssimo, né, de residências no Brasil. Não ia ficar para trás, né? E você tocou num ponto legal, assim, eu tenho visto também alguns amigos, assim, de escritórios, onde um começa a mania, né, assim, o hobby como o café, e acaba contagiando os outros amigos. Então, quando alguém vai para fora, aqui, até mesmo aqui no Brasil, em regiões diferentes, né, Sim, trazem o café para o escritório sim. e fica todo mundo, hoje vou fazer tal café. Então, um vai lá, já pesa, tudo certinho. Então, acho que no escritório também, além da casa, né, nos escritórios, acho que já está também criando essa sinergia dos amigos, onde não um só, né, faz, mas todos ali, hoje é a vez dele, eu trouxe um café novo, né, galera, tô com um café novo aqui, vamos compartilhar, vou fazer para vocês. Isso é muito legal também, né? Vira a comunidade. Sim. Todo mundo ali junto, curtindo, trocando impressões. O pessoal se junta, né? Às vezes também para dividir essa experiência, esse hobby. Né? É muito legal. Que é o interessante do café, você consegue compartilhar a experiência. Esses grupos também, né, que se reúnem em casa, né, cada vez se reúnem numa casa, né, tem um amigo que faz isso, né, eles se reúnem, né, tem um grupo, né, que nem o grupo do vinho, o grupo do charuto, entre outros, né, cerveja, se reúnem e levam, hoje eu vou levar tal, a gente vai discutir aqui, vai entender mais sobre esse café, né, então é muito bacana, né. Muito legal. E é isso, né? Às vezes você tá atento a uma faceta do café, tem outro que vem com uma coisa que você nem imaginava, né? É um assunto, assim, por mais tradição que a gente tenha, ele ainda é novo para muita gente, né? As pessoas estão explorando várias coisas que se pode falar de café agora. É o que eu falei, é ilusão a gente falar que já estamos prontos para falar da coisa só do topo da pirâmide, que o café pode ser muito complexo, né? Pode fazer 1000 coisas super complexas, mas se você for olhar, tem muita gente que ainda está descobrindo coisas que são o início, né, dessa jornada, né? E isso é muito legal, né? Então, é fascinante, né? Você vê as pessoas descobrindo isso, eu acho muito legal. E, lógico, também tem essa outra coisa que a gente está falando de cafés especiais, que é onde eu me especializei, mas eu também reconheço que existe uma outra cultura, por exemplo, a cultura europeia, né? Que a pessoa tem uma outra referência de quando, sei lá, a família veio, ou seja lá o que for. Então, ela também busca outras referências para se afeiçoar ao café, né? E aí essa coisa misturada, né? Vai transformando como nós aqui consumimos também, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Mais um cantinho de café, aí são repetições aí mais inspiracionais, né? Para dizer um pouco do que a gente está falando hoje, né? Mas a mesma coisa, Rocket Apartamento, um moedor, a gente não vende esse moedor, mas é um moedor bem quisto aí no mercado. Os acessóriozinhos ali que a pessoa precisa, né? Pro seu dia a dia. Tem até uma escovinha ali de matcha, acho que é de matcha, né? Matcha. Pra fazer porque aquelas xícaras são tipicamente japonesas. Para fazer a aeração, né? Quem gosta, normalmente gosta de várias coisas, né? Ligadas ao café e ligadas ao cenário gastronômico, né? Então, é muito legal. A gente aprende bastante. Tem bastante gente. Muito legal. E aí você também tem várias que são customizadas, né? Sim, é possível, né? A gente tem cores diferenciadas, né? A fábrica já disponibiliza, né? Mas a gente também tem alguns estúdios aqui que nos apoiam para a gente customizar para o cliente, né? Às vezes ele quer uma máquina, uma cor específica, a gente consegue fazer, né? Bem legal. E, olha lá, mais um cantinho. Aí sim, agora, finalmente, um moedor nosso. Esse também é um moedor bem legal. De novo, ó, apartamento. Aqui já vou mostrar uma coisa bem interessante.
O cara, quando chega num nível, né, que ele já está muito imerso ali no hobby, ele nem sempre precisa trocar de máquina, né? Nesse caso aqui, ele instalou ali na cabeça ali do grupo E61, tem um reloginho ali, não sei se dá para vocês verem. Que é um manômetro, né? Sim. Então, a partir disso, ele consegue monitorar, usando o grupo ali, né? O E61, ele consegue monitorar a pressão, né? A pressão na cabeça do grupo, né? Existe um outro acessório ali que você também controla o fluxo de água, né? Então, essas coisas, para quem está muito no hobby, você sabe que a velocidade com que a água vai passar pelo seu café faz diferença, né? A pressão, né? Faz diferença, a temperatura faz diferença. Então, essas coisas são interessantes. O nosso moedor ali do lado, ele tem essa cara de número 7. Foi revolucionário na época, mas também não é à toa. Ele tem o driver do motor atrás da onde é a zona de moagem mesmo, né? Normalmente os moedores são assim, o motor embaixo, a lâmina em cima. Então o motor gira aqui e a lâmina de baixo gira, a lâmina de cima fixa, né? Esse moedor é o contrário. A lâmina de cima é a que gira, a de baixo é fixa. E aí a gente tem uma cinta, né, que faz esse moedor girar. Por que tudo isso, né? Na prática, a gente não tem nada entre a cúpula e a saída ali do pó de café. Então, é aquele cara que está pensando em resíduo zero, retenção zero. Eu quero que todo o meu grão entre no meu reservatório. Eu mostrei o moedor anterior, Sim. que é fácil de abrir para limpar. Esse é o... Esse é resíduo zero, né? Nossa, que legal. Então, assim, as pessoas estão chegando nesse nível, Sim, assim, sim. de preocupação, né? Enfim, e aí a tecnologia vai avançando nesse sentido, né? Então, é bem interessante. Claro que tem outras coisas. Esse moedor, ele vem com balança, então você já moe também o peso ideal, né? Que você quer para sua preparação. Então, ele tem essas coisas também, mas num sentido amplo, assim, a ideia, né, é que um kitzinho mesmo básico, não é o kit mais caro do mundo, mas ele é, assim, muito potente quando você fala de tecnologia. Ele tem muita coisa ali, né? Esse kit já seria um kit, para quem está iniciando uma cafeteria, acho que esse aqui seria um kit ideal? Também. Inclusive, tem vários clientes Sim, nossos que começando, pegam... né? Não estou falando uma mega cafeteria, assim. Ou para quem quer adicionar um café numa confeitaria, sei lá. Sim. Eu vejo um movimento, né, na América Latina inteira, né? Muitas vezes as pessoas elas querem pegar um equipamento menor para iniciar um negócio antes de criar aquela coragem e fazer um investimento maior, né? Então ela entra nessa esteira, assim, é um equipamento residencial, né? Tá. Ela foi projetada, os seus tamanhos ali foram voltados para um baixo volume, tanto o moedor quanto a máquina. Sim. Mas a gente sabe que tem clientes hoje, até por esse boom, né, de interesse por café, hoje você não consome café só em cafeteria, né? Você vai sei lá, no salão de estética, tem um café. Sim. Você vai, sei lá, numa confeitaria normal, tem café. Então, você tem café em muitos ambientes, né? Então, o consumo por loja também, ele pode ser mais moderado. Não é como antigamente, né? Que onde tinha café era um absurdo de consumo. Hoje, ele está mais dissipado, né? Então, você tem vários locais que são muito versáteis, que é um equipamento que dá conta. Esse kit sairia por volta de quanto, assim? O moedor... Esse moedor sai quanto, assim, para ter uma ideia? Esse modelo, eu acho que ele está 4.600, mais ou menos. Mais a máquina de 16, né? Mais os acessórios. Dá pra gente dizer ali com 20 e poucos mil reais, ele tá iniciando uma super cafeteria. Uma super cafeteria, Assim, parece muito, mas ela é muito mais viável do que já foi, né? Sim. Quando você fala num passado não tão distante, para você pensar em investir, era um dinheiro razoável, né? Hoje as máquinas profissionais mesmo, elas partem de 80, né? 70 mil reais, né? São máquinas, assim, para quem já está muito seguro. Por isso que ainda no Brasil prevalece a locação, né? As pessoas, em vez de, às vezes, comprar um equipamento, preferem ficar pagando um aluguel durante um período, né? Por causa do valor do bem, né? Sim. Mas aqui já também uma coisa que muda um pouco o jogo, né? E a gente tem alguns exemplos aí de clientes que usam isso. A gente tem um cliente que está numa loja de camisetas, né? É um lugar muito pequenininho, um lugar bem pequeno. Então, assim, ele recebe pouquíssimos convidados lá, mas quem chega lá fica super impactado, né? Não é porque é pequeno que tem que ser coisa... Graça, né? Sim. Não, ela realmente entrega uma mensagem muito interessante. Ela amplia o diálogo, né, com o visitante, né, com o convidado. Né? Bem legal. Aí nesse mercado, aí agora partindo para outro mercado de luxo, né?
que você falou, né? Sei lá, você falou loja de camisas, mas sei lá, lojas de joia, lojas de carro. Quando você chega num ambiente com uma máquina dessa, assim, você falou, valoriza muito, né? Assim, esse Demais. mercado. Serviço, né? Você está criando um ambiente Sim, mais muito apropriado para exclusivo, receber né? esse É cliente muito diferente. especial. Então, eu acredito, assim, que realmente tem muitos ambientes que estão preparados já para Sim. entender esse conceito, né? E até mais, né? Essa é a nossa máquina de entrada, né? A gente tem Sim. clientes, como eu falei, do Edu, né? Mas tem outros também que tem máquinas mais sofisticadas até, né? As máquinas vão melhorando de features ali, de acessórios, enfim, né? Sempre mais ou menos com essa mesma característica ali, estética, mas na prática, para quem vai penetrando no hobby ou para quem quer uma estética muito exclusiva, né? Também tem coisas que ultrapassam ali os 30, 40 mil reais, né? Então, e tem muita gente pronta para isso também, né? A gente, como eu falei, a gente se surpreende um pouco, mas é bem legal. Moedor mesmo, tem moedor, a gente vende, tem moedor de 25 mil, 20 mil reais que a pessoa usa em casa, né? Então, não é só pela estética, muitas vezes é porque é aquela performance que o cara gosta daquilo, ele quer, né? Aquela coisa, né? Então, tem... Ele pra todos os escolheu o gostos. hobby para se especializar, né? Exato. Eu já ouvi isso de vários coffee lovers, vários. O café é um hobby barato. Né? Se você começar a entrar em outros hobbies, né? Por exemplo, uma pessoa que ama vinho, que ela investe, né? Para ter uma quantidade de vinho ali na sua casa, para ter um local apropriado para armazenar aquilo, né? Para ter as taças corretas, é bastante também. A gente vai para câmera, né? Então, você quer uma lente nova. É assim, né? A gente está num hobby até que modesto, né? Então, e é legal, né? Como eu falei, né? Café é uma coisa que fala muito alto no coração de muita gente, né? Então, a pessoa se afeiçoa rápido. Por isso que ele é muito democrático. Exato. O que mais que a gente tem de foto aí? Não sei. O que mais? Não sei se a gente tem Ou já está na surpresa? já tem surpresa. Já começou a surpresa, tá vendo? Nem lembrava que eu tinha colocado essa foto aí agora. E agora tem o lado roqueiro. Entendi, poxa, tem um lado aí, né? Como já te disse, rock e cafeína combinam muito bem. É verdade. Putz, a gente falou um pouco antes, né, Neto? Eu sou músico também, né? Acabei não falando muito, mas tem toda essa história, né? Antes do café. Essa foto para mim é uma foto muito... uma memória muito boa, assim. Esse é o Dave Bickler, ele foi o cantor da formação original do Survivor, né? Que é a banda do Eye of the Tiger, né? Do Rock 3. E a gente foi convidado, né? Eu fui convidado para acompanhar ele. Isso aí foi um show num navio, num cruzeiro. E aí eu fui acompanhar ele. Enfim, foi muito legal, assim. Foi uma experiência legal. Eu fiz outras coisas também com música, né? Mas eu tento alimentar as duas coisas, né? Eu sou... Você é baterista, né? Além Sou de bateria, baterista. toca outro instrumento? Eu toco um pouco de Pouquinho de violão, um pouco violão, de teclado também, Sim, piano, mas Bateria é o bateria forte. é o meu instrumento que eu dei aula também uns Sim, anos, sim. né? Foi onde eu fiz a minha carreira musical, né? Mas assim, voltando a falar do meu pai, né? Eu convivi, né, com as máquinas de café e com a bateria juntas ali muitos anos, né? Porque não queria abandonar, meu pai também não queria que eu abandonasse, né? E ao mesmo tempo, né, teve uma hora que eu dei uma distanciada um pouco e eu voltei recente, assim. Minha esposa pega muito no meu pé assim para falar, não, você conquistou tantas coisas, você não pode se afastar. Eu não quero me afastar, né? Mas tem muitos amigos também nesse setor, né? Então, é um outro prazer, né? É um prazer grande. Legal. Esse é o Gerson, meu pai. Isso aí foi num evento que a gente fez, foi acho que em 2009, talvez. Meu pai faleceu em 2015, né? Mas a gente se admirou bastante, né? Eu fui muito fã dele, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, não tinha ideia que meu pai era esse cara, né? Porque as pessoas falavam muito dele, né? Ele foi um cara muito importante no setor dele, né? Então, graças a Deus, eu pude manifestar essa admiração por ele, né? Em vida, né? E ele também fez a mesma coisa, né? Ele falou, poxa, quando você começou, você era o filho do Gerson, né? Mas no mundo do café, eu sou o pai do Léo, né? Ele falava brincando. Que legal. Porque eu acabei me envolvendo bastante, assim, um pouco mais que ele. Mas enfim, foi um cara muito legal, muito generoso.
aí só para contar um pouco de como é que minha cabeça funciona, né? Quando a gente escolhe os nossos produtos, né? Então, café especial, né? Ele tá ali. Eu comecei com as máquinas de café. Esse devia ter sido o primeiro slide, né? Desculpa, tô voltando. Comecei com as máquinas de café, mas aí rápido a gente percebeu que não dava para ficar só nelas, né? E que para frente da máquina de café tinha um monte de coisa e para trás também tinha um monte de coisa, né? Então, todo o meu pensamento ali, a forma de investir, na época a gente foi desenvolvendo toda essa cadeia aí, né? de apoio, né? Então, as máquinas para casa, né? ou comerciais... Elas vão demandar moedores, né? Depois as máquinas de filtrado também você tem cafés coados em lote e existe muito espaço para melhorar os cafés feitos em lote também. Aqui quando você vai num hotel, quando você vai numa parada rodoviária, eu sou muito orgulhoso de ter ajudado a criar projetos, por exemplo, da Rede Graal, né? Com as máquinas BAN, depois eles tocaram sozinhos. Mas são projetos assim que são melhorias, né? Então quando a gente fala de qualidade, acho que tem várias formas de você olhar aonde tem espaço para melhorar a qualidade. E não é só naquele conceito estrito que a gente tem do specialty coffee por ele próprio, né? Ele é muito maior, né? Então, você tem espaços, e principalmente num país que consome tanto café quanto o nosso, você pode investir, no nosso caso, né? A gente tem os itens complementares. Então, a gente já tomou a decisão de investir em café, beleza, mas a gente também quer ter menu de café, eu quero ter bebidas geladas, né? Então, a gente investiu em Blendtec muitos anos atrás, foi uma outra coisa que projetou bastante a gente. Blendtec são aqueles liquidificadores. Era o aparelho do Frappuccino da Starbucks. Né? Então, era o driver dos negócios deles. Né? Então, muita gente passou a incorporar bebidas geladas de café depois de 2006, depois que a gente trouxe esses blends para o Brasil. Então, eu falei, eu tenho um orgulho assim da nossa história. Eu conto ela muito pouco, né? Até tô ensaiando aqui um jeito de contar essa história, mas na realidade eu acho que quando você realmente está interessado em fazer o mercado, né, e não só a sua empresa prosperar, você tem muitas coisas para fazer, tem muitas formas de avaliar a qualidade, né? Então, limpeza. Eu já invisto em importar tabletes de limpeza para máquina de café, provavelmente há 14 anos. Assim, acho que a gente foi o primeiro a falar disso, né? Ó, gente, limpar a máquina de café. Não existe não limpar a máquina de café, né? Limpar o fundo da sua garrafa térmica, né? Aquela coisinha marronzinha que vai ficando, não é bonito, né? Dá para limpar aquilo lá, claro. né? Então, você tem que lavar o prato todo dia, né? Exato, depois da refeição. Exato. E aí a parte educacional, eu me afastei das aulas de café dentro da nossa empresa para poder apoiar outras escolas, né? Então, hoje virou um negócio para os nossos clientes também. Então, eu sou super fã deles. A gente apoia no que pode. Quem tem escola sabe que tem porta aberta com a gente. É um ponto muito sistêmico, né? Se você investe em educação, aí sim que essa roda começa a girar, né? Sem a educação, ninguém entende tratamento de água, ninguém entende por que o meu serviço pode ser diferenciado, as minhas máquinas podem ser melhores, enfim. Né? Então, a gente investe com muito orgulho em várias pessoas que se dedicam. E é um dom, né? O Neto é um grande exemplo, né, Neto? Acho que são pessoas assim que elegeram a educação como uma coisa muito importante, uma coisa vocacional, né? Então, eu faço questão de apoiar bastante. Né? Então, essa doideira aí. A gente coloca a cafeteria como o ponto elementar para nós, mas a partir da cafeteria a gente criou conexões com laboratórios de fazendas mesmo, né? Por causa desse portfólio que a gente está vendo aí, que ele é sinérgico, né? Mas também com os clientes de casa, né? Então, eu sempre volto para a minha origem, cafeteria. A partir da cafeteria, eu consigo desenvolver outras coisas, né? Então, mas a cafeteria realmente é o ponto central da minha atenção, né? Certo. Muito bom. Mas aí, equipamento comercial, aí acho que pode ir passando de pouquinho, a gente tem, né, esses equipamentos todos aí. Enfim, acessórios aí para fazer café filtrado também em casa. Não é chafé, né? Aquela fotinho ali. Linda, hein? Essa é uma que tem um acabamento um pouquinho mais sofisticado aí também da Rocket. Moedores para laboratório, né? Chaleiras elétricas, a gente está certificando para trazer também. O mercado é carente de quase tudo. Quando você começa a pensar... Você fala, alguém tem que puxar essa fila, né? Então, a gente é meio
assim, a gente não tem necessidade de querer concorrer e imitar outras empresas, porque tem muita zona de sombra ainda, né? Coisas que Sim. são essenciais e ainda não foram feitas. Por exemplo, ali tem a cafeteira italiana. Já tem gente que faz isso muito bem no Brasil. É maravilhoso, um trabalho muito legal. Para que eu vou querer me envolver com isso, né? Então, a gente tenta se envolver com coisas que as pessoas ainda estão carentes, ainda não estão sendo feitas, né? E tem muita coisa, né? Não só daquilo que a gente está fazendo. Tem coisa que alguém também por aí vai descobrir que vão fazer, que a gente vai bater palma. Porque é um mercado ainda... Tem muitas coisas Vai não crescer feitas. muito, tem espaço. Com certeza. Mais um ambiente de casa... Eu falei da Starbucks no começo, né? Eu acho que foi uma mudança muito dramática na nossa carreira, porque a gente passou a entrar numa área de serviço técnico extremamente elaborada, né? São robôs, né? Essas máquinas, elas são, tecnicamente falando, muito avançadas e demandam um serviço de muita qualidade. Então, é um outro viés ali do café, né? Que muitas pessoas não enxergam, né? E é mais discreto, digamos assim, mas que ela envolve muito trabalho educacional com os nossos técnicos, a gente enviar pessoas, trazer pessoas de fora para cá, da Suíça, mandar pessoas daqui para lá, a gente se preparar para ser uma empresa, né, que responde imediatamente. A gente atende hoje 365 dias do ano, né, com serviço com máquinas de extrema complexidade, né, e performando, né, entregando não só na Starbucks, mas em outros clientes, né, entregando produto automaticamente, né, com uma qualidade interessante. Então, voltando na ideia, né, de democratizar o café especial também, ele pode entrar em muitas áreas, né? Então, quando eu olho um escritório, né, principalmente nos dias de hoje, as empresas estão tentando reconquistar a visita frequente dos seus executivos, porque eles já se convenceram que eles não precisam ir todo dia para o escritório. Então, as empresas estão tentando criar ambientes cada vez melhores para as pessoas, senão eles não vão voltar, né? Então, na Europa tem muito disso, né? Eles já têm investido bastante, em vez de ter aquelas vending machines, aquelas máquinas mais com pó, né? Com bebidas lácteas, né? A gente fala. Os preparados. Os preparados, né? Esse tipo de equipamento, ele simula o cardápio de uma cafeteria de verdade, né? Tanto que ele é comprado e revendido, né? Por empresas que têm cafeteria, e não empresas que são desse setor de vending, né? Então, já existe isso, né? Então, o nosso olhar tem sido um pouco esse também, penetrar um pouco nesses ambientes corporativos ou naqueles caras que não são especializados no serviço de café especial, barista, né? Que você tem aquele serviço completo, mas que você quer ofertar café especial também para o seu cliente, mas de uma forma talvez um pouco mais automática. Eu sou especialista em croissant, né? Você pode ser especialista em croissant, pode ser especialista em outra coisa. Você não vai ter o tempo, né, para se dedicar a todo o serviço de café especial. E a gente tem esses equipamentos também em vários lugares aí no Brasil. Certo. Isso aí, eu visitando fazenda. Isso aí provavelmente, não tenho certeza. Mas eu fui muito em fazenda, fui conhecer, né, em loco, né, também entender um pouco mais, investir no meu conhecimento. Isso aí deve ter sido durante a SIC, lembra daqueles eventos, né, para ciência em café. Então, eu gostava de frequentar um grupo de pessoas junto com o pessoal do IAC, que acho que fomos visitar alguma fazenda lá em Campinas, talvez a Tozan. Eu não tenho certeza, não estou reconhecendo, mas deve ter sido. Enfim. Tá muito legal. Mas, puxa vida, a gente tem assunto para mais As outras episódios. horas e horas, né? É que, infelizmente, nosso tempo já está estourando, Léo. Sim. A gente vai ter que fazer uma outra com ele. Viu? Imagina. Obrigado, gente. Mas foi fantástico. Nossa, muito legal. Você fez um apanhado histórico muito legal para o Obrigado. pessoal que até desconhecia toda essa evolução do mercado de especiais. Acho que foi um bom resgate. Sim, acho que é para os dois públicos, né? Tanto pro amante, né? Pessoa física, né? Quanto também para quem está, né, querendo dar um passo aí já no profissional. Então fica Sim. esses dois mundos, né? E para quem quer tirar alguma dúvida, falar com você, ter um contato, por onde que eles te acham? A gente tem nossas redes sociais também, né? @PasqualeMáquinas. Pode entrar em contato por lá, que vai conseguir me localizar pelo Instagram, enfim. E os canais tradicionais também, o site da empresa, né? www.pasqualemáquinas.com.br. A gente investiu um pouquinho num e-commerce agora, então as pessoas às vezes querem saber o preço, mas não querem ligar lá, já está tudo lá à disposição. Legal. Tá
Muito Bacana. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Obrigado o convite mais uma vez. Parabéns pelo Muito bom, Léo. podcast. Obrigado mesmo. Viu? E deixar um agradecimento, né, isso aí, para os nossos patrocinadores, né, a Melita, e nosso apoio cultural aí das Águas Platina. Um grande abraço. Ok. Até Tchau, mais.